Oi, gente, bom dia. Antes de mais nada, um prazer estar aqui nesse evento enorme. Muito orgulho de voltar para o Brasil e ver o nível de evento que a gente consegue ter agora para essas indústrias. E super feliz de estar aqui. Vou tentar cobrir nessa apresentação um tema que eu acredito que é muito relevante para várias indústrias, mas um enfoque na minha experiência aqui com a Cabify. E vou tentar cobrir esse conteúdo em 35 minutos, mais ou menos, para a gente ter um tempo no final para perguntas, comentários, e, enfim, também poder fazer uma troca. Tá? O que eu quero cobrir com vocês hoje nessa apresentação é como, desde esse... Tem quase um ano que eu estou na Cabify. E nesse período que eu estou aqui, eu e o time temos trabalhado muito em reorganizar um pouco a casa e reestruturar depois de um momento de crescimento exponencial. E eu vou contar para vocês como que a gente fez para construir uma plataforma de marca e comunicação que respondam tanto às necessidades do negócio, quanto sejam fiéis às nossas origens e ao nosso perfil empreendedor, que ainda está muito enraizado na empresa, né? E eu imagino que essa fase pós-crescimento exponencial, ou pelo menos pós o primeiro estirado de crescimento exponencial, é uma fase que é muito difícil e muito importante em qualquer empresa nova e em empresas que estão se reinventando também. Vamos começar com a indústria de ride-hailing. E a primeira pergunta que eu quero colocar para vocês é como que a gente estima o tamanho de um mercado novo, ou, no caso da minha indústria, de ride-hailing? O Aaron Levy tem esse quote que é muito interessante, que ele fala, olha, você não pode estimar o tamanho do mercado de uma indústria com base nos incumbentes dessa indústria. Isso seria o equivalente a estimar a indústria automotiva com base na quantidade de cavalos que existia em 1910. E esse é um pouco o exercício difícil que a gente tem que fazer em indústrias novas ou indústrias que estão sofrendo forte disruptura. No caso do ride-hailing, se você perguntar para o taxista o tamanho da oportunidade, talvez ele vai dizer, olha, a oportunidade é de 100 bilhões de dólares no mundo. Se a gente pensar em aluguel de carro, 110 bi. Se a gente pensar em transporte público, são outros 175 bi. SharesPost fez uma estimativa entre 500 e 800 bilhões de dólares. 300 bilhões de dólares de variabilidade. É uma margem muito grande. Então, a seguinte pergunta é, e os investidores dessa indústria? Como será que eles avaliam o tamanho do mercado de ride-hailing? E aí a gente olha para o que aconteceu com o maior player dessa indústria e vê que no ano de 2016, Uber, com 6 anos de vida, chegou a uma avaliação de quase 70 bilhões de dólares. Uma empresa que ainda não abriu capital e que estava operando fazia muito pouco tempo. Para pôr isso em perspectiva para vocês, Facebook, que foi fundada em 2004, chegou numa avaliação de 68 bi, numa capitalização, market cap valuation, de 68 bi em 2014. E a Amazon, que foi inaugurada em 94 e hoje é uma das maiores empresas do mundo, e sem dúvida o varejista, não só o maior varejista online do mundo, mas também a empresa que mais cresce nesse setor, ou que tem um crescimento acumulado nos últimos 10 anos, porque sem dúvida que há empresas menores que estão crescendo a uma taxa mais rápida, mas ainda não tem o tamanho deles. A Amazon demorou muito mais e não foi até setembro de 2010 que eles chegaram a 68 bi. Setembro de 2010, o ano em que o Uber estava sendo fundado, ano e mês. Então, é um crescimento exponencial, é muito rápido. Mas a gente não veio aqui hoje para falar da concorrência, a gente veio para falar da Cabify. Então, eu vou contar um pouco para vocês da história da Cabify. A Cabify foi fundada em 2011 pelo Juan de Antonio, que é um espanhol. Ele tinha terminado o MBA dele em Stanford, e ele tinha uma ideia. Ele pensou, o problema que ele queria resolver, e uma das grandes preocupações dele naquela época, e ainda hoje, e na empresa, muito fortes, era o impacto dos automóveis privados e da proliferação desses automóveis nas cidades.
tanto no ponto de vista de poluição ambiental, quanto o inacessível que é, porque nem todo mundo tem condições de ter um carro particular, o quanto ele interfere com a vida e a qualidade de vida nas cidades. E aí ele teve essa ideia, olhando o setor de táxi e olhando o setor de aluguel, e pensar, poxa, o serviço do táxi não é bom, mas aluguel de veículo não é uma coisa muito fácil. E se eu desse uma alternativa em que as pessoas pudessem alugar um motorista particular por minutos ou por quilômetros, ou seja, partindo de um ângulo um pouco diferente, talvez, do Uber, mas mais ou menos ali no mesmo ballpark, ele começou a Cabify. Cabify, na Espanha, quando foi lançado, era um serviço considerado um serviço de luxo, e logo ele percebeu que tinha um potencial muito maior do que eles estavam explorando. Então, no ano seguinte, com pouquíssimo capital, muito bootstrapped, eles iniciaram operações no México, no Peru e no Chile. Rapidamente eles perceberam que nesses mercados a falta de infraestrutura de transporte público e a qualidade de táxi e, por outro lado, a ausência de regulamentações tão rígidas permitiam um crescimento rápido. Em 2014, fecharam mais um round de investimento e a app começou a ter um crescimento mais acelerado de downloads. Em 2015, a gente entra na Colômbia. 2016, a gente entra na Argentina, no Brasil, no Equador, em Portugal e no Panamá. E desde então a gente vem crescendo, fazendo alianças, joint ventures, e afinal, no início desse ano de 2018, a gente fechou mais um round de financiamento e nossa valoração nesse momento atingiu 1,4 bi. Então nós somos oficialmente um unicórnio no mercado de mobilidade. Atualmente nós somos mais de 1.200 empregados trabalhando para a Cabify. A gente tem milhares de motoristas parceiros que se conectam na nossa aplicação todos os dias e dão serviço aos nossos usuários. A gente opera um modelo de marketplace, conectando passageiros, tanto privados quanto empresariais e motoristas. 13 milhões de pessoas já viajaram ou viajam com o nosso aplicativo. 50 mil empresas no mundo inteiro são clientes da Cabify, e esse é um dos segmentos onde a gente mais se destaca, justamente pelo posicionamento de ser, oferecer qualidade melhor do que a nossa competição, desculpa, o espanhol entrando forte aqui, que a nossa competição em cada um dos mercados onde a gente atua. E, enfim, milhões de usuários ativos mensalmente na nossa plataforma, ok? Mas tá, o que tem tudo isso a ver com o nome da palestra, que é Marketing e Crescimento em Condições Anormais de Temperatura e Pressão? Desculpa, deixa eu apresentar meu time para vocês, inclusive tem vários deles aqui. Acho que é importante falar um pouco de como funciona o marketing da Cabify antes da gente entrar em plataforma de marca e comunicação. Eu podia passar uma meia hora explicando esse organograma para vocês e falando das áreas funcionais. Eu prefiro uma versão mais simplificada, onde a gente basicamente vai pensar duas coisas. O time de marketing e crescimento da Cabify tem eu liderando uma pessoa que se encarrega da estratégia global de Public Relations, uma pessoa de marca, que gerencia o time de marca, um time de planejamento estratégico, o time de aquisição e 2 times de engagement, um para passageiros, outro para condutores. Esses times foram desenhados com objetivos muito claros em mente. E vocês vão perceber que, em vez de a gente ter, por exemplo, um time de marketing digital, é um time de aquisição, porque esse é o objetivo principal do trabalho que esse time está fazendo. E cada um desses times tem vários KPIs, mais um indicador de sucesso chave. E esses são os indicadores. Então, a parte que é mais voltada para marketing, que é PR, Brand e Strategic Planning, tem, respectivamente, em PR, menções em e-mail AAA, em marca, saúde da marca, que a gente mede através de um processo de Brand Tracker, que a gente iniciou esse ano, planejamento estratégico, e vocês vão ver que esse time tem muito a ver com campanhas, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje. A performance deles é medida pela proporção de working e non-working no nosso investimento de marketing. Para quem não conhece esse conceito, vou explicar daqui a pouco. E aí o time de acquisition, CAC, e os times de engagement,
tanto passageiro quanto condutor, o lifetime value desses clientes. Ok? Então, com esse time é que a gente construiu esse trabalho que eu vou mostrar aqui hoje. O foco da apresentação é muito mais na parte de marketing, mas eu queria falar um pouco do time para vocês entenderem como é importante que tudo isso esteja muito sincronizado e que essa estratégia não fique só em comunicação, ou só em marca, ou só em campanha, e senão que os times de crescimento e os times de marketing trabalhem juntos, coordenados, para impulsionar o negócio para frente. Bom, vamos voltar então a condições normais de temperatura e pressão. Por que eu quero falar de marketing e crescimento em condições normais anormais de temperatura e pressão? Bom, por uma questão muito simples. Crescer numa indústria que é que está sofrendo uma disruptura tão grande e, portanto, tem oportunidades de crescimento exponencial tão fortes no mundo inteiro e tamanhos de mercado que podem ser muito grandes ou maiores ainda, dependendo de como você faz a sua avaliação desse mercado, é um exercício de comparar banana com pera. E as CNTPs existem e foram definidas justamente para permitir análise de dados em ambientes similares e poder fazer comparações de banana com banana. Infelizmente, a gente não tem esse luxo quando você está numa indústria. Mas o lado bom é que também tem muita oportunidade. Um exemplo claro do tamanho da oportunidade e de como não existe apenas um caminho certo ou uma resposta certa, e sim muitas, na minha indústria, é o que aconteceu com o Lyft, que é o segundo maior player nessa categoria no mercado americano. Se vocês olham aí na apresentação, esse gráfico que vocês estão vendo é um gráfico que eu tirei dessa apresentação de SharePost. São a representação do Google Trends pelo interesse nas aplicações. A linha em azul é o maior player da categoria. E essa linha verde que vocês estão vendo aí, um segundo lugar distante, e a partir de metade de 2013, início de 2014, a diferença fica cada vez maior, era o Lyft. E muita gente chegou a pensar que o Lyft estava perdendo essa corrida e que eles não tinham chance de se recuperar e acompanhar o líder desse segmento. E o que aconteceu foi justamente o contrário. Numa categoria onde você tem tanta volatilidade e é um sistema tão complexo, também te abre oportunidade para estratégias diferentes que podem ser igualmente bem-sucedidas. E se a gente pudesse projetar esse gráfico, e foi o que eu fiz aí à mão, para 2017 e 2018, a gente ia ver que o Lyft hoje tem mais ou menos 35% de mercado nos Estados Unidos. Em 2017, ou seja, um ano depois desse estudo, eles fecharam um round de financiação e tiveram uma avaliação de 7,5 bi. E um ano depois, outro round com uma avaliação de 15 bi. Então, não existe uma resposta certa, é um exercício complexo, mas tem muita oportunidade. Uma das principais dificuldades de conseguir materializar o potencial e conquistar esse mercado é que, no momento de crescimento tão acelerado, às vezes é muito difícil você manter o ritmo entre a sua estratégia, que a sua estratégia esteja adequada e evoluindo rápido o suficiente para você capturar esse mercado, e a sua execução. E em marketing, esse problema geralmente se manifesta numa proliferação de atividades de marketing que são ou muito imediatistas, ou não se alinham com a estratégia de longo prazo do negócio, ou não geram o valor esperado. E é como se fosse esse quadro aí, onde você vê essas ações táticas todas, e você está fazendo de tudo um pouco, mas não está muito estruturado. O que a gente está tentando fazer na Cabify é adotar um modelo mais estratégico, onde a gente trabalha com campanhas 360, pensando em multimeios, pensando em todo o ciclo de vida do usuário e nesse caminho que eles fazem pelo funil de aquisição até virarem nossos clientes e depois tentar retê-los. Então, para chegar aí, a gente começou estruturando o que a gente chama de ecossistema de marketing. Então, a gente começa com proof points. O que são os proof points? Os benefícios tangíveis do seu negócio. O que é que você entrega de diferente, materialmente diferente dos seus competidores, que deveriam ser as razões pelas quais um cliente vai escolher você. E entendendo que esses proof points vão ser tanto para o passageiro, quanto para o motorista, quanto para as empresas, porque nós somos um marketplace.
A partir de Proof Points, a gente desenvolve uma plataforma de marca. Por que a partir dos Proof Points? E por que Proof Points primeiro e não plataforma de marca primeiro? Porque a plataforma de marca, para ser relevante, ela tem que ser baseada em realidade. E por mais que a sua plataforma de marca seja uma aspiração de onde você está para onde você quer ir, se você não começar a partir de um lugar sólido e suficientemente crível para o seu produto, o momento da sua organização, as pessoas que você tem, você não vai conseguir construir uma plataforma de marca que seja verdadeira. Depois a gente definiu territórios de marca, que são tanto uma estrutura interna que guia a gente para tipologias de campanha, para todo mundo falar a mesma língua, quanto, principalmente em termos criativos, ajudar os times a definir, quando a gente fala de Cabify, do que a gente quer falar? Qualquer coisa vale, ou dependendo do objetivo e de com quem eu estou falando, eu vou enfocar em determinados territórios. E aí, a partir disso, a gente fez uma conceitualização criativa da ideia de marca. Esse é um passo que eu vejo muitas empresas pularem e depois tem muita dificuldade de ativar a plataforma de marca. E aí, a partir disso, você começa a fazer o marketing, vamos dizer assim, que é da porta para fora. Todos esses 4 passos primeiros, eles são um exercício interno de estruturação, e a partir daí você começa a ter trabalho que você vai mostrar externamente para o seu cliente. Campanhas globais, campanhas locais, ativações e atividades táticas. O foco dessa apresentação hoje vai ser contar para vocês como a gente construiu a plataforma de marca, depois como a gente baixou a conceitualização criativa dessa ideia de marca, e vou dar um exemplo de uma campanha global que a gente acabou de terminar. Essa campanha vai estar sendo lançada aqui no Brasil nos próximos dias, então vocês vão ver o conceito da campanha em primeira mão, mas o vídeo que vocês vão ver não vai estar em português porque a gente não queria estragar a surpresa. Ok. Então, vamos falar primeiro da plataforma de marca. Esse foi um exercício que a gente fez com a ajuda de uma consultora de marca. Dica para vocês que são ou dirigentes de marketing ou empreendedores e receberam um round de financiação e não sabem onde investir. Avaliem as oportunidades de profissionalizar o trabalho e, não estou dizendo contratem consultores para tudo, não é isso, mas tem certas coisas que é melhor fazer bem feito, para você fazer uma vez e que o resultado daquilo seja aplicável. Construção de uma plataforma de marca, eu considero que é uma delas. E a minha dica nesse caso é contrate a melhor consultoria que você pode pagar. Nem todo mundo precisa trabalhar com Interbrand, nem todo mundo precisa trabalhar com as top consultorias do mundo. Tem muita gente boa em consultorias pequenas que vieram dessas grandes consultorias, mas é um trabalho que, quando é bem feito, envolve toda a organização e é muito mais crível. Tá? E a gente constrói uma plataforma de marca porque a gente não quer ser todo mundo, né? Como dizia a nossa mãe. Uma coisa que a gente tinha na Cabify é que, internamente, a marca era muitas vezes confundida com a identidade visual de marca. De fato, em fevereiro do ano passado, antes de eu entrar na companhia, a gente fez uma mudança da identidade visual da marca, mudou a logo, mudou as cores, mas essa identidade visual não tinha conteúdo. E aí a gente precisou, primeiro, começar lembrando o pessoal de que a identidade visual é apenas a expressão da marca, ela é a ponta do iceberg que você deixa ver nas suas atividades de marketing próprias. Não é tudo que o cliente vê, porque a percepção de marca de um cliente é formada por todas as interações dele com a sua marca, não apenas com o marketing ou a publicidade que você faz, né? Qualquer interação com um motorista da Cabify forma a percepção de marca, qualquer interação do motorista com um passageiro forma a percepção da marca da Cabify. Quando tem um problema e precisa entrar em contato com a gente, isso também vai impactar a percepção de marca. Então, a marca é muito mais que isso. Mas, na parte que a gente controla em termos de publicidade, a identidade visual e verbal são muito importantes, mas são apenas a ponta visível. Elas têm que estar construídas em cima da definição da marca, que é uma representação de quem nós somos. Então, para a Cabify, que era uma empresa que já existia em mais de 10 mercados e 40 cidades quando a gente começou esse projeto, a gente tinha que construir essa marca a partir de quem a gente já era. E a Cabify é uma empresa que tem valores e uma cultura muito forte. Só faltava estruturar, e era importante para a gente capturar tudo isso. Então, nosso objetivo era construir uma marca que nos desse um alinhamento global e criasse mais consistência na execução dessa marca, mas que não perdesse a relevância local. Que nos desse um posicionamento único e diferenciado, e isso é muito crítico numa categoria como a nossa, que tende à comoditização,
porque a gente sabe que não necessariamente um passageiro que usa meu serviço é 100% leal e só usa a minha marca, assim como nem todos os motoristas que conduzem com a Cabify só conduzem para a Cabify. E com isso a gente tem essa tendência à comoditização. E uma marca única e diferenciada é muito importante para evitar isso. Além disso, a gente tem que criar uma marca para muitos stakeholders, porque no modelo de marketplace você tem vários clientes. A marca também tem que funcionar para dentro da empresa, para os nossos investidores, para o governo, que é uma parte muito forte no nosso mercado. Então, tudo isso era parte das nossas preocupações em montar essa marca. E o principal, montar uma marca que se baseie no que nós fazemos e não no que nós falamos. A marca tem que ser aspiracional? Sim. E no nosso caso, a gente sabe que é. E as nossas aspirações são grandes e ousadas. Mas a gente cria uma marca que seja uma representação do que a gente faz, não só do que a gente fala. Pelo menos essa é a filosofia interna da Cabify. Então, a gente passou por um processo de 3 fases, que, se eu fosse contar para vocês, é um projeto muito interessante, mas a gente não vai entrar nos detalhes aqui porque tem muito conteúdo para cobrir. Em resumo, foi um projeto de 3 fases. Na primeira, a gente fez análise de quem era a Cabify, análise da marca, dos mercados, dos competidores. Definimos a estratégia de marca a partir dessas análises. Logo, a gente elaborou uma declinação de marca com base nessa estratégia. E aí a fase 3, sim, foi dedicada a criar essa expressão da marca, definir um tom de voz, definir a personalidade da marca, definir um novo slogan. E aí, nesse último mês, em julho, a gente entrou na fase de medição, né? Depois de ter feito já o rollout dessa plataforma de marca, a gente está fazendo a primeira onda de Brand Tracker para medir, em cada uma dessas audiências, quão bem a gente está conseguindo comunicar o nosso posicionamento. Qual foi o resultado final desse trabalho? Uma plataforma de marca que começa com a missão e a cultura interna. A partir disso, a gente define o propósito da marca, o posicionamento e os valores. A partir disso tudo, a gente sintetiza todos esses elementos em uma ideia de marca. A personalidade da marca necessariamente tem que derivar dos valores da marca, senão você vai ser uma marca um pouco esquizofrênica. Então, assim como uma pessoa que, a partir dos seus valores, vai ter uma personalidade X ou Y, a marca também. E a gente definiu o slogan da Cabify, que é "A cidade é sua". Eu não vou ler cada um desses elementos para vocês, porque acho que a parte mais interessante é a gente mostrar como que a gente conseguiu capturar tudo isso no que a gente chama de um manifesto de marca, que foi um vídeo que a gente fez interno para comunicar para os nossos colaboradores, mas que ficou tão legal que a gente achou que valia a pena compartilhar com o mundo externo também. Isso não é um anúncio, não é uma propaganda da Cabify, é um manifesto da nossa marca, né? Que tem como objetivo traduzir isso que é a ideia de marca da Cabify, que é ser o lado brilhante das cidades, the bright life of cities. Então, vou mostrar para vocês o vídeo. Bem-vindo! Esse é seu hall de entrada, seu corredor, sua sala, sua cozinha, seu terraço, seu jardim. Você escolhe, porque a cidade é sua casa e sempre está em movimento. Pronta, de passagem, com você. De onde você vem e para onde você vai, a cidade é o que você faz dela, tornando cada destino o começo de um novo. Sabendo que, entre 2 pontos, existe um mundo de possibilidades que aproximam e conectam realidades e pessoas. Aquelas que se encontram e compartilham momentos. Aquelas com quem cruzamos no dia a dia. Aquelas que vêm e vão. E aquelas que retornam. Pessoas que iluminam cidades, vestindo-as, dando ritmo, caráter, voz e cor a experiências incontáveis que nos impulsionam e definem o que somos. E na Cabify, nós amamos a nossa essência. Essa união que conecta você a cada oportunidade que a cidade oferece. Nosso compromisso é melhorá-la para que você se sinta sempre em casa. Somos a esperança, o entusiasmo, a vontade de seguir em frente e a paixão por cada detalhe. Essa forma de ver, sentir e fazer vibrar a cidade que tem dentro de você.
Então, essa foi a conclusão desse projeto de plataforma de marca. Para quem está se perguntando, putz, mas isso é muito caro, eu não posso fazer isso. Insisto, tem muita gente boa que é muito competente para fazer esse trabalho com você, e se você entende que está no momento, vale a pena investir. Um vídeo como esse, todo feito com banco de imagens. Na época que a gente fez esse vídeo, a gente não queria investir numa produção de filmagem própria, nada disso. O vídeo todo feito com banco de imagem, porque era um vídeo feito para a nossa audiência interna, mas a gente achou que era muito importante comunicar isso. Sair das palavras de a ideia de marca da Cabify é ser o lado brilhante das cidades e traduzir isso em algo que se materialize e que as pessoas possam depois ter um ponto de partida no momento de ativar essa marca. Bom, maravilha. Finalizamos a primeira etapa, que era essa plataforma de marca. Mas a plataforma de marca em si, ela não é um anúncio, ela não é uma estratégia de comunicação, ela é o ponto de partida, né? É como se a gente dissesse assim, na analogia de um seriado, por exemplo, ele é o plot, mas você ainda tem que desenvolver toda a história, o enredo e dar vida a isso. Então, a fase seguinte foi fazer... Bom, a gente fez definir os territórios criativos, não vou entrar nesse detalhe aqui hoje, e aí a etapa seguinte era uma conceitualização criativa da marca. E essa frase do David Bowie, "We can be heroes just for one day", bom, mas melhor ainda é ser um hero every day. E como que você faz uma comunicação com os seus clientes na qual você é o herói para eles todos os dias? E a gente escolheu adotar um caminho que foi um modelo utilizado pelo Airbnb, onde a gente criou a gente fez essa conceitualização criativa da marca a partir desse modelo de comunicação humanizada. E por acreditar nisso, uma comunicação humanizada, ela parte de verdades humanas, verdades das pessoas, verdades do seu produto e de tensões. Porque por mais que uma marca seja aspiracional, sempre vai ter tensão. Então, no nosso caso, nosso ponto de partida, que era fazer das cidades um lugar melhor para se viver, tá, mas as cidades são realmente um lugar bom para se viver? E quando não é, o que é que faz com que essa cidade não seja um bom lugar? E, ao encontrar essa tensão, a gente podia depois buscar um espaço criativo em que a gente pudesse se posicionar como um antídoto para esse problema. E foi o que a gente tentou fazer. O exercício começou com o básico: se coloca no lugar dos seus clientes e tenta analisar o problema do ponto de partida deles. A gente fez um exercício super legal. Post-it, aliás, post-it deve estar, a ação da 3M deve estar bombando, né? Porque toda vez que alguém faz um canvas, toda vez que alguém faz um brainstorming, chove de vender post-it. Nesse exercício apenas foram, sei lá, uns 200 post-its que a gente usou. E o resultado foi, primeiro, definição de duas personas que a gente acha que representam bem um passageiro e um motorista da Cabify. Nossa passageira é a Ana, ela é daqui de São Paulo, ela tem 30 anos. Ela trabalha numa agência de publicidade, ela corre, gosta de viajar, muito ativa online, tem perfil em todas as plataformas de redes sociais, tem namorados, não tem filhos, sofre muita pressão da família, vai casar, não vai, quer ter filhos, não sei. E ela, sem dúvida, usa ride-hailing, não tem carro e usa várias plataformas, não só a Cabify. O nosso condutor é o Carlos José, 35 anos, mora em Bogotá, na Colômbia. Ele tem um diploma de nível superior, ele era contador e não trabalha na área porque não tem realização profissional nessa área ou outra possibilidade em muitos mercados em que a gente atua, não consegue colocação profissional por algum motivo. É uma pessoa que trabalha super duro, ele trabalha como motorista mais ou menos 12 horas por dia, tem muito orgulho de ser motorista, embora ele perceba que as pessoas talvez não valorizem o trabalho dele, não o vejam como um profissional. Tem aspirações, ele não quer ser motorista para a vida inteira, ele tem a aspiração de ou voltar a exercer a profissão dele, ou passar a ser dono de uma frota e ter outras pessoas trabalhando para ele também. É fã de futebol, casado, tem 2 filhos. Percebe a diferença? Ou seja, a gente está sendo muito específico aqui em definir essas pessoas. Não significa que todo mundo que ou é usuário da minha plataforma ou
como passageiro ou como motorista, sejam essas pessoas. Mas a gente está dizendo algumas coisas bem intencionais, do tipo, provavelmente o meu melhor motorista na Cabify não é uma pessoa que só conduz de vez em quando. Essa pessoa provavelmente depende economicamente dessa atividade. E isso muda muito, porque a minha estratégia de comunicação, minha estratégia de serviço para essa pessoa, que depende economicamente dessa plataforma, em lugar de faço isso nas minhas horas vagas para complementar minha renda, é outra, né? Então, tudo isso aqui tem implicações práticas no negócio, não é só um exercício de fantasia. A partir daí, a gente foi entender as tensões que eles vivem no dia a dia e o que é que faz com que essas pessoas não desfrutem todo instante de viver numa cidade. Então, para a Ana, por exemplo, a Ana quer estar na moda, mas também quer ser muito diferente. Ela percebe que com essas tecnologias que estão evoluindo, existe essa tendência do Big Brother, e que a gente está sendo sempre vigiado, tem que estar em tudo quanto é lado e não consigo focar em nada e fazer nada direito. Me preocupo com segurança, com corrupção e, enfim, tem um sentimento de que gosta de viver na cidade, a cidade tem muito a oferecer, uma vida cultural, uma vida social, mas às vezes é muito opressora, falta espaços verdes e, enfim, esse aproveitamento. Já o Carlos sente que é muito caro viver na cidade, o trânsito é muito pesado, às vezes pode ser muito difícil, ele se preocupa com as contas que ele tem que pagar e com sustentar a família, também se preocupa com corrupção, se preocupa com a segurança dele, mas de um ponto de vista distinto. O motorista corre muito risco, especialmente em cidades em desenvolvimento e grandes cidades como a nossa. E tem algumas coisas que eles têm em comum. Primeiro, essa sensação de desumanização, de que a cidade é muito grande e, com isso, as pessoas estão muito separadas, existe um individualismo muito forte e que já não existe mais aquele sentido de comunidade, né? E a outra é a insignificância, justamente por isso da cidade ser tão massiva, tão grande em todos os aspectos, as pessoas se sentem como uma formiga e é muito difícil você fazer a diferença ou se sentir relevante nesse contexto. E foi a partir daí que a gente desenvolveu a nossa conceitualização criativa. Então, partindo da nossa verdade de produto, em que nós somos uma plataforma de mobilidade que conecta os usuários, passageiros, com condutores, e a gente busca fazer isso através de uma experiência melhor e mais segura, e da função do nosso produto de ser essa comunidade, esse marketplace que conecta essas duas partes. E, por um lado, empodera os motoristas, porque a gente sabe que são pessoas que vêm para a nossa plataforma porque dependem financeiramente disso. E, por outro lado, encanta os usuários, porque a gente sabe que os usuários só vão ficar e continuar utilizando o nosso serviço se eles estiverem encantados com a experiência. A verdade humana é que a cidade inspira as pessoas a concretizar os seus sonhos e viver as suas possibilidades, mas também tem toda aquela carga de opressão, que é a tensão que a gente identificou. E essa insignificância e essa desumanização fazem com que a vida na cidade nem sempre seja tão boa. E aí a gente entra com a nossa capinha de herói para o nosso espaço criativo de conexão. A gente cria conexão entre as pessoas, a gente humaniza, a gente aproxima e ajuda as pessoas a se moverem pela cidade, a avançarem na sua vida pela cidade, e esse é o espaço que a gente quer conquistar. E aí a gente fecha com a plataforma criativa e o slogan, que, como vocês vão observar, não é a mesma coisa. Assim como para o Airbnb, a plataforma criativa era uma e o slogan era outro, para a gente também. A plataforma criativa é a cidade não é nada sem você. Você não é insignificante, você importa. A cidade sem você não é nada. E o nosso slogan, como vocês sabem, a cidade é sua, seu espaço. Ok. Então, agora é hora de botar isso em prática. A gente falou de toda essa parte de construção, de estruturação, ao redor da estratégia, mas como que a gente entrega isso na mão dos nossos usuários? E essa foi a primeira campanha global que a gente fez, que eu vou mostrar para vocês. Deve ter gente que está se perguntando, mas, Bárbara, campanha global, ou seja, a mesma campanha para o mundo todo? Mais ou menos. A gente fez uma plataforma que é bem adaptável a cada mercado e modulável, como a gente chama. Por quê, Bárbara? Porque produzir uma campanha custa caro. E produzir uma campanha boa, mais caro ainda. E o nosso foco está em botar o nosso dinheiro em working dollars. O que são working dollars? Working dollars são o dinheiro
que você vai gastar em botar o conteúdo que você produziu na frente das pessoas que você está querendo impactar. E non-working é o dinheiro que você gasta produzindo esse conteúdo. Isso inclui fee de agência, custo de produção de vídeo, custo de impressão de material, custo de pessoal, tudo isso. Então, com o objetivo de economizar 80% em non-working, para a gente ter mais dinheiro para botar em working, sem perder qualidade, a gente foi atrás desse modelo modulável de campanha. A nossa campanha, partindo desse conceito criativo que a gente falou, foi dar voz às cidades e deixar as cidades falarem pela gente, em lugar da gente usar a nossa voz própria, mas emprestando para a cidade a nossa app, porque como a nossa app tem D para, a gente alterou esse D para e fez o trocadilho de D para como destino, D, uma cidade aos seus cidadãos. E assim nasceu a campanha que a gente chama A Voz da Cidade. Essa foi uma campanha que a gente fez trabalhando a partir... Os objetivos da campanha foram definidos a partir de um estudo de marca e de um estudo de mercado, onde a gente se deu conta que, na maioria dos mercados, a gente tem uma grande oportunidade de reconhecimento de marca e consideração. E, com isso, a gente montou um plano de ataque muito sucinto e muito intencional de pensar, bom, reconhecimento de marca, quem é o público-alvo? Os usuários da categoria que não conhecem a Cabify, seja ele motorista, passageiro ou empresa. Qual é o meu objetivo? Que ele me conheça e, com isso, eu consigo aumentar a base do meu funil de marketing. Qual é a estratégia? Falar sobre a cidade com dados reais, projetando confiança nos seus cidadãos. Por quê? Porque eu quero demonstrar para essas pessoas que eu, Cabify, conheço a cidade. Que eu circulo na cidade, que eu sei onde as pessoas vão e que você, comigo, vai chegar onde você quer chegar. Call to action? Obrigada. Estou aqui só para agradecer, não estou te pedindo nada, apenas quero dizer obrigada aos cidadãos e às pessoas que viajam na Cabify. Como que eu vou medir se isso funcionou? Alcance e frequência, métricas básicas de marketing, mas também, através do nosso brand tracking, eu espero ver, ao longo do tempo, uma melhora do meu reconhecimento. Já para a parte de consideração, que é o grupo das pessoas que são usuários da categoria e não conhecem a Cabify, mas não nos utilizam, o meu objetivo é incentivar a prova e uso. A minha estratégia vai ser me diferenciar apresentando para eles os meus proof points, quais são os benefícios tangíveis de utilizar a Cabify e não outra aplicação. O nosso call to action vai depender de cada uma dessas audiências, mas, em resumo, vai ser use a Cabify. E as nossas métricas de performance vão ser instalação e registro. No caso de motoristas e empresas, leads, que, como a gente chama, certeza que vocês estão familiarizados. Então, com esses objetivos e com todo aquele trabalho que a gente já viu, esse foi o resultado da nossa campanha. Eu vou mostrar para vocês 2 vídeos. Um deles é para essa parte de reconhecimento, que são usuários da categoria que não conhecem a Cabify. E presta atenção que eu estou sendo muito intencional em dizer usuários da categoria. Eu não estou tentando apresentar a Cabify para quem ainda não conhece a categoria. Por quê? Porque eu imagino que eu tenho mais oportunidade já em atacar um grupo de pessoas que já estão mais propensos a me utilizar, que são os usuários atuais de outras apps. Esse é um vídeo que está em espanhol, peço desculpas, como a gente não quer estragar a surpresa da campanha do Brasil, a gente vai mostrar 2 vídeos em espanhol. E aí o vídeo seguinte vai ser já para a parte de consideração. De la Ciudad de México a los capitalinos. Gracias a los que sonríen a toda hora. A los que se ponen lo primero que encuentran. O a los que se arreglan para pasear por Polanquito. Gracias a los que se inspiran con mis museos. Y a los que no se la piensan tanto. Gracias a los que descubren lugarcitos en la Condesa. Gracias, porque cuando te mueves por la ciudad, me das vida. Cabify, la ciudad es tuya. O seguinte vídeo já focado em usuários da categoria. Heitor. De Madrid a los que valoran la seguridad. Si vas a viajar de un lado a otro, hazlo con la tranquilidad de saber que tu conductor ha pasado los más altos estándares de seguridad de la industria. Descárgate la app y muévete con Cabify. Cabify, la ciudad es tuya.
E, além dos vídeos, a gente também fez criatividades para outros meios, né? A campanha foi pensada para digital, para out of home, para revista, para rádio. E a forma de ativar essa campanha em cada mercado a gente tem um toolkit de campanha para cada país. A tradução, localização dos textos é toda feita pelos países. A locução do vídeo é feita por pessoas que falam a língua de cada país nativas. E, de preferência, da cidade com quem a gente está falando em cada vídeo, para que tenha maior autenticidade possível. E, com isso, foi uma forma de ter um equilíbrio entre a qualidade do material, uma qualidade de produção e uma localização também. Então, qual é o resumo dessa ópera? Esse processo foi um processo que, bom, a gente ainda está no processo, não acabou ainda. Não é tudo maravilhoso, mas muita coisa tem sido muito boa. E acho que tem 3 lições que eu queria deixar com vocês, para vocês terem como principais takeaways dessa sessão. A gente fez esse trabalho em conjunto com várias outras mudanças organizacionais, tanto no modelo de gestão financeira do negócio, na estratégia, e a gente sabe que está na direção correta, mas isso não significa que o caminho foi sem percalços. Primeiro ponto que eu quero que vocês considerem: o tempo que você vai investir estruturando o seu negócio não é perdido. E é muito trabalho e às vezes é difícil conciliar isso com o dia a dia. Mas o segredo aqui é você conseguir transformar enquanto performa. E isso foi o que a gente tentou fazer. O segundo ponto é que você tem que ser consciente de que as estruturas e os processos que te levaram aos seus primeiros milhares de receita não vão ser suficientes para você chegar nos primeiros milhões. E se você não evoluir a estrutura e se você não evoluir os processos, você vai limitar o seu crescimento. E muitas empresas, às vezes, demoram a perceber isso. E eu digo que a analogia que eu faço estrutura e processos são como hardware e software. Você precisa de uma estrutura compatível com o processo que você quer que ela rode. E se você não fizer isso, provavelmente em algum momento a sua máquina vai dar pau. E a terceira é que a decisão entre o que você vai centralizar num time global e o que você vai localizar num time que está ali no país executando o negócio é muito difícil. E ela tem muitas implicações nos processos, na consistência da execução, na agilidade da execução, na moral do seu time. Então, tome essas decisões da forma mais consciente possível. No nosso caso, a gente optou por desenhar um modelo global, onde a gente define guidelines e frameworks, mas deixa com os países a autonomia para rodar esse modelo e tomar as decisões-chave do negócio. E é isso. Termino com um shameless plug. Para quem não conhece ainda a Cabify, experimenta. A gente tem um voucher para vocês saírem ou voltarem para o evento hoje. E para suas empresas, se quiserem ser clientes Cabify, passa no nosso stand aqui ou entra lá no nosso site. Obrigada.